tudo bem? Boa tarde, Botucatu. Boa tarde, Conchas. Boa tarde, o pessoal que mora em Mogi. Logo mais vamos receber a presença do ilustre procurador de Justiça, Dr. Thales César de Oliveira, representante do Ministério Público, professor universitário, conselheiro do Corinthians, Esporte Clube Corinthians, desde 2015. Teremos também como mediador desse nosso encontro de hoje o Dr. Antônio Craveiro Silva, advogado como eu, conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista há 4 gestões. Ele que foi diretor em 1992 do Departamento Geral da Base, né, que era futebol amador. Trabalhou no infantil, no juvenil e nos juniores, tá bom? Bom, pessoal, vocês que vão nos assistir agora, eu gostaria de fazer a promoção da Liberdade Corintiana. Inscrevam-se na nossa página e também procurem nosso website www.liberdadecorintiana.com.br. Lá vocês podem baixar o nosso manifesto, que expressa de forma fiel o pensamento da liberdade corintiana. Hoje, que é um dia particularmente muito complicado para o Brasil, não bastasse estarmos vivendo a crise mundial, né, derivada da Covid-19, que paralisa as atividades econômicas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Hoje nós tivemos a notícia surpreendente da saída do governo, do ministro da Justiça e Segurança, o excelentíssimo senhor doutor Sérgio Moro. Sem sombra de dúvida, isso abala, né, as estruturas do poder do governo, né, do governo federal, cria uma dificuldade extraordinária até para a continuidade do presidente Bolsonaro, porque ele era, digamos assim, o esteio moral desse governo. Mas, enfim, viemos para falar hoje, não tanto de Covid, não tanto de Sérgio Moro ou Bolsonaro, e sim mais um pouco sobre a vida do Corinthians, em especial essa parte tão importante, se não a mais importante do Corinthians em termos de patrimônio, que é a Arena Corinthians. Para isso, então, eu vou convidar, primeiramente, o doutor Antônio Craveiro, para que compartilhe a tela conosco, certo? Tudo bem, Antônio Craveiro, meu grande amigo, meu queridíssimo grande amigo, companheiro de lutas aguerridas, né? Pelo fim do chapão, pela criação das chapas de 25 conselheiros, tão criticada pelo atual presidente, né? Até de forma bastante injusta. Bom, injusta para ele, né, o Craveiro? Porque para nós e para os corintianos em geral, a nossa iniciativa de criar a chapa de 25, minha e sua, como idealizadores desse projeto, que depois teve aderência de inúmeros conselheiros, ela foi trazer o pluralismo para o Corinthians, a pluriparticipação e opinião, não é? Então, também agora quero convidar para entrar para o nosso debate o doutor Thales, será um prazer recebê-lo também, nosso amigo e conselheiro. Cadê o Thales? Isso, tudo bem, Thales? Como é que vai você, meu amigo? Tudo bem, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui podendo discutir um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso amado Corinthians. Muito bom, obrigado a todos que nos assistem. Mais uma vez quero cumprimentar a população amigável de Mogi e de São Paulo, onde se encontra agora o Craveiro, e se encontra também o Dr. Thales em Mogi, a região de Mogi, onde ele reside. Eu estou no interior, né? Vim em isolamento na região de Botucatu, justamente para tentar proteger um pouco nossos entes familiares dessa pandemia. Eu vou passar a palavra para o doutor Antônio Craveiro, que inicia a nossa conversa, e também, na medida do possível, vamos respondendo as perguntas das pessoas que começam a acessar a nossa rede social, e fiquem absolutamente à vontade de perguntar o que vocês quiserem, tá? Sendo que nossa pauta de hoje é falar sobre Arena Corinthians. Se vocês quiserem, obviamente, adentrar outras matérias, fiquem absolutamente livres para isso, porque é um debate democrático, acima de qualquer coisa, de interesse de todos que nos assistem. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Herói. Boa noite, Thales. Boa noite, meu povo corintiano. É uma satisfação incrível
estar tentando partilhar desse assunto tão relevante, como eu tenho aqui uma reportagem de 2014 dizendo que o sonho corintiano realmente se realizou, só que nós não contávamos com algumas intercorrências que maltrataram esse nosso sonho. Mas vamos debater sobre o assunto com muito gosto, com muita convicção, e principalmente para obter algum esclarecimento que se torne uma solução para essa situação que realmente nos afeta. Suas considerações, meu amigo Thales. A Arena Corinthians era o sonho de todo corintiano, com certeza, e conseguimos, com a Copa de 2014, a construção desse nosso sonho. E estamos lutando até hoje para que esse sonho não se transforme num pesadelo ou em algo impagável. Eu acredito que nós temos soluções, eu acredito que o futuro ainda vai nos reservar gratas surpresas, desde que nós possamos, digamos, repensar o negócio Arena Corinthians, rediscutir os nossos caminhos, rediscutir as soluções, rediscutir os problemas, justamente para que nós possamos pagar a Arena Corinthians, mas que também nós possamos ter dinheiro para ter a manutenção do clube e para que tenhamos também o pagamento das dívidas normais, o investimento no time de futebol e nos demais esportes que fazem do Corinthians ser essa grandeza, essa potência que nós nos transformamos neste último século. Muito bem. Quer fazer alguma consideração, Tony? Na realidade, é o assunto que é palpitante mesmo e que tira um pouco o nosso sono, é essa insegurança que ainda a gente tem relacionada como o transtorno mesmo, que o Thales disse, o pagamento de uma arena que é exatamente, né, a confirmação desse sonho que estava em nossas mãos desde o início, como vocês, ou como meus parceiros, como todos os corintianos sabem, principalmente o Conselho, que saiu exatamente de uma moção lá do Conselho, e, para surpresa nossa, o movimento acabou tendo uma trajetória inimaginável, e realmente superou as expectativas, sob o ponto de vista de intranquilidade. E essa tranquilidade que tanto a gente busca está presente diuturnamente em todos os nossos momentos realizadores dentro do Conselho do Esporte Clube Corinthians Paulista. A gente tem como uma menção incrível, um intuito fundamental de resolução, que é exatamente a confirmação, o pagamento, ou, enfim, a liquidação de todas as pendências que hoje pendem em cima do nosso estádio, que afeta todo o clube e toda a nação corintiana. Bom, agora sim vamos falar um pouco sobre a questão dos valores envolvidos na construção. Eu, particularmente, tenho sempre me manifestado nesse sentido. As pessoas que nos assistem, os sócios, os conselheiros, não podem perder de norte que a nossa arena tinha uma previsão de custo original, em setembro de 2010, de 330 milhões de reais. Eu vou repetir. O valor original da arena, em setembro de 2010, de 2010, exatamente, era de 330 milhões de reais. Custo fixo, sendo sede da abertura da Copa do Mundo. Isso consta nos documentos públicos, nas atas das reuniões do Conselho Deliberativo. Palavras do presidente da diretoria, na época, o mesmo atual presidente, André Sanches. Esses 330 milhões originais se tornaram, depois, 820 milhões de reais e, depois, 985 milhões de reais. Valores para liquidação à vista. Evidentemente, se tratava de uma dívida a prazo, então outros cálculos são efetuados para chegar no valor final.
Como bem disse o conselheiro Tales, precisamos encontrar meios de liquidar o saldo devedor dessa obra, que hoje remonta aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões. Diferentemente do argumentado pelo atual presidente da diretoria, que insistentemente vem se dirigindo aos meios de comunicação, informando que pagará 400 milhões pela obra no amor ou no ódio. Palavras dele interessantes. Ele alega que não pagará mais nada para a empresa componente do Grupo Odebrecht. Tá? Por quê? Também é outro aspecto importante que vocês entendam. A dívida da Arena Corinthians, ela não é constituída tão exclusivamente de créditos devidos à construtora Odebrecht. Existe, nesse cálculo, a composição de uma dívida direcionada, ou, melhor dizendo, constituída em face da Odebrecht Participações e Investimentos, que, de acordo com informações, deveria chegar a alguma coisa em torno de 1 bilhão e 30 milhões, só para a OPI, Odebrecht Participações e Investimentos. E depois tem a dívida com a Caixa Econômica Federal, que hoje é objeto de uma execução judicial e que deve remontar aproximadamente mais 600 milhões de reais. Somando-se os dois valores, aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então, recapitulando para vocês entenderem, a dívida original era 330 milhões, era a expectativa, e assim se vendeu, se propagou para o Conselho, seria o valor da Arena, sede da abertura da Copa do Mundo, 330 milhões. Foi para 820, 985, e hoje existe em cobrança 1 bilhão e 700 milhões, aproximadamente. Essas informações não são sigilosas, elas constam de processos públicos, e, inclusive, o Profut, que é a Lei de Responsabilidade, né, Fiscal do Futebol, impõe ao gestor que dê publicidade para os sócios, para os torcedores, não tão somente para os sócios, os atos de gestão, inclusive financeira da entidade. Então, diante desse cenário, precisamos encontrar meios, se não para saldar rapidamente essa dívida, e eu não acredito que isso vai acontecer por razões óbvias, mas pelo menos para equacionar de forma a propiciar um pagamento progressivo dessa dívida, ou diminuí-la, né, que é a tese que nós vimos defendendo já há muitos anos. É isso, vamos lá. Vamos dar sequência, senão só eu vou falar, que eu também ouvi mais dos meus colegas. Pode falar, o Thales, o Traveiro, como queira. Eu tinha deixado para o Tony como mediador, mas eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, nós temos que, primeiro, estudar como que a dívida chegou a esse montante, né? Verificar se efetivamente esse valor chegou até a Arena Corinthians, né? A questão, eventualmente, aí de um superfaturamento, é preciso que se tenha uma exata compreensão através de uma auditoria dos valores que efetivamente foram gastos na Arena Corinthians, justamente para que nós não paguemos além daquilo que nos foi entregue, né? Porque, eventualmente, a própria Odebrecht, a construtora, ela pode ter aí superdimensionado determinadas etapas desta obra, tá? E o Corinthians, eventualmente, pode ser um devedor de um valor de algo que não foi efetivamente entregue. Aliás, existe uma auditoria que foi contratada pelo próprio Corinthians, né? E essa auditoria chega à conclusão de que a construtora Norberto Odebrecht ela não entregou a obra como ela deveria ter sido entregue na sua integralidade. Quer dizer, ficou faltando algo em torno de 150 milhões de obras a serem realizadas e mais algo em torno de mais de 60, 70 milhões de obras que precisariam ser refeitas, né? Além disso,
o próprio atraso na entrega da Arena Corinthians inviabilizou o uso de toda a integralidade da Arena Corinthians. O Corinthians não pôde usar toda a potencialidade da Arena Corinthians durante alguns anos, justamente porque alguns espaços não estavam terminados. Então, existe, sim, uma margem aí de alguns milhões de reais que devem ser discutidos com a construtora. Se, de um lado, existe um passivo que tem que ser saldado pelo Corinthians, de outro lado, o Corinthians também é credor destas obras que deixaram de ser realizadas, e aí nós podemos e devemos sentar para renegociar esses valores, porque nós acreditamos que eles praticamente se equivalem, né? E liberaria o Corinthians justamente do pagamento desta grande parcela que hoje se cobra do Corinthians. Muito bem. Eu gostaria de fazer exatamente, em função dessa explanação que foi colocada, que a gente vem largamente discorrendo lá no Conselho, colocar a apreciação de todos nós, uma situação, uma circunstância que pessoalmente me incomoda. O significado exatamente desses valores e dessa dívida relacionado, e eu vou fazer uma pergunta para que vocês pelo menos tentemos achar uma saída, com a forma, a metodologia, o método de pagamento. Veja bem, se o comprometimento da receita gerada pela Arena está indo diretamente para um fundo que foi criado, é claro que a dificuldade para a solvência dessa dívida cada vez mais vai se acentuando. Então, eu gostaria de que vocês explanassem ou tentassem colocar um norte ou uma possibilidade de a gente buscar um equacionamento dessa dívida, mas retirando esse comprometimento total da receita da Arena, que afeta, inclusive, o nosso lado do clube. A nação recebe os efeitos negativos desse dispêndio totalizador da receita gerada pela Arena, diretamente. O que vocês me dizem? Eu vou pedir licença, o Ricardo está nos bastidores, ele está controlando, para ele repetir a pergunta que foi feita pelo internauta, a primeira. Então, eu vou pedir licença para a gente fazer uma coisa de improviso aqui. Eu passo a assumir, então, a função de mediador e faço as perguntas, porque a gente tem que interagir com o internauta, viu, Tony? E se tá bom. Está muito rápido, e nós acabamos não respondendo às indagações de quem está nos assistindo, que é sócio e torcedor. É uma solução efetiva para esse jogo chamado Arena Corinthians. Então, Marcelo Milano, que também é conselheiro do Corinthians, ele pergunta o que vocês acham? A Arena é impagável? Você quer falar rapidinho sobre isso, Tony? Não, impagável não é. Apenas precisa equacionar a forma de pagamento. Que a gente não encontrou nenhuma receptividade nas propostas, inclusive geradas também, essa não aceitação, por não esclarecimentos gerais da metodologia que nós, pagadores, imprimimos nesse âmbito de tentar aí solver. Mas é pagável. Thales, por favor, só falar uma coisa. A Arena é impagável? A Arena é completamente pagável. É algo viável, até porque a torcida corintiana é imensa, né? Então, nós temos, com certeza, condições mais do que suficientes de pagar. O que nós precisamos, como o Tony falou, é sentar com os credores, sentar com as pessoas, com os atores que estão todos envolvidos, para renegociarmos essa base contratual e os valores que são pagos, né? E também emprestar à Arena Corinthians um marketing profissional, uma utilização do espaço da Arena que propicie, não que o Corinthians pague algo a mais, mas que consiga tirar lucro
desse espaço. Só um detalhe, da necessidade de se repensar o contrato com as pessoas. Quando a Arena Corinthians foi inaugurada, o dólar valia algo em torno de 2,20. Hoje, o dólar bateu 6 e pouco, né? Até em virtude do que aconteceu, dessa evolução que está na política brasileira, 6 e pouco, quer dizer, 2 e pouco para 6 e pouco. Então, quer dizer, a realidade econômica brasileira é outra. Então, nós precisamos redimensionar toda essa base contratual. Muito bem. Eu passo a opinar rapidamente sobre esse assunto também, sobre a possibilidade de quitação dessa dívida. Eu tenho uma visão muito parecida dos meus colegas, mas eu gostaria de acrescentar o que não foi feito até agora, e que deveria ser iniciado em algum momento. É a rediscussão dos valores. Eu tenho citado incessantemente o paradigma, infelizmente tem que citar, né, do nosso adversário, rival, que na época o gestor chamava-se Paulo Nobre, e teve um contratempo com a construtora da sua arena. Ele não titubeou em levar as barras do juízo arbitral à questão, a fim de se chegar a uma solução satisfatória. O Corinthians nunca lançou mão desse recurso. Ele nunca pretendeu buscar o juízo arbitral e tampouco pretendeu judicializar a questão. Então, ficamos num caminho cinzento, como você bem temperou, Thales, de não saber exatamente qual é o valor devido, inclusive em função das obras não acabadas da Arena, mas muito mais até do que isso, não é? Na oportunidade, me lembro bem que eu sugeri ao nobre presidente que ele lançasse mão de um recurso jurídico chamado produção antecipada de provas. Isso foi ignorado solenemente. O Corinthians preferiu pagar por uma auditoria particular, mesmo tendo nós, na época, advertido que seria um trabalho inócuo, né? Porque não foi feito sobre o aspecto de permitir o contraditório, a consultora não se manifestou sobre a produção dessa auditoria, e, evidentemente, as constatações que elas chegaram, elas foram refutadas. Então, a gente não conseguiu avançar muito, gastou-se dinheiro, mas não se avançou muito nesse sentido, tá? Então, o necessário, como vocês bem colocaram, é alavancar novos recursos, é uma utilização racional da área de hospitality da Arena, que é muito mal utilizada, né? A área do estacionamento, que deveria ser feito eventos lá ao ar livre. Como todos vocês sabem, o mundo será outro após o final da pandemia. A tendência é que os eventos sejam realizados em espaços abertos, com regras muito específicas. Então, temos, sim, a oportunidade de utilizar a área do estacionamento como um local de eventos, com regra, óbvio, mas isso tem que ser efetuado. Não só isso, muito mais do que isso. Eu quero aproveitar para enaltecer o nosso grupo, a nossa frente, a Liberdade Corintiana. Tivemos um contato com um diretor de marketing aposentado do Grupo Bradesco, né, o doutor Ataíde Teruel, que é uma figura impressionante nesse campo. Tem um contato excelente e, quem sabe, poderia, junto, né, numa eventual gestão participativa, oferecer alternativas, inclusive na área de marketing, porque os name rights jamais foram negociados de forma satisfatória pelos mais diversos motivos. Um dos motivos é que a Arena já não é novidade. Os name rights normalmente estão associados a uma obra no nascedouro, a uma arena no começo da Arena, para impedir que ela seja rebatizada como Fielzão, como Itaquerão, como Arena Corinthians, ou o que quer que seja. Isso não foi feito. Não houve habilidade suficiente da gestão para negociar os name rights. E agora, diante do cenário recessivo, ou melhor, depressivo da economia, há uma diferença, como os senhores sabem, entre a recessão e a depressão econômica. Sairemos ao final da pandemia, infelizmente, em depressão econômica, e teremos uma grande dificuldade, sim, de arrumar os recursos publicitários. Mas eu concordo com os senhores, não é impossível. É impossível com o quadro atual. Falta compliance, falta diretor, né? Não vamos nos esquecer disso. Não há diretor na cadeira de marketing. Como é que a gente vai vender, eu pergunto para vocês que nos assistem, como é que a gente vai vender os name rights da Arena se não temos nem diretor de marketing? Então, nesse cenário caótico, até eu diria,
É muito difícil sair dessa. Concordo com o senhor, dá para sair, mas é só com muito trabalho e uma extraordinária competência dos envolvidos. Eu vou ler agora a pergunta do Pedro Henrique, que acho que era nesse sentido. Vocês acham que os name rights da Arena foi superestimado? Pedro Henrique nos pergunta. Não existe estudo que comprova que o name rights vale 400 milhões. É uma afirmação dele. Vocês acham que se o valor pedido fosse menor, venderia? Você pode falar rapidamente sobre isso, Tony? A história do name rights, ela ficou também prejudicada exatamente por uma série de fatores desabonadores e circunstâncias que ocorreram com o próprio nome da arena, né? Então, superlativo do bairro, ou então ligação com circunstâncias ou operações que foram pouco recomendáveis. Então, é aquela velha história. A gente sempre imagina, e acredito que tem uma grande segurança nisso que eu estou afirmando, que nenhum bom, vamos dizer assim, né, um bom caráter vai emprestar ou empatar a sua denominação, o seu nome, em algo que ainda possui alguma pendência de natureza não recomendável. Então, esse fator acaba também prejudicando a aproximação, né, de interessados em colocar o seu nome na arena, né? Esse é que é o problema mais sério. Mas não é insolúvel. Não, e só um detalhe. Eu assim, acredito que esses 400 milhões eles não foram superestimados. Era uma quantia absolutamente viável, principalmente na época da inauguração da Arena Corinthians. Não nos esqueçamos que a Arena Corinthians é uma arena extremamente moderna, né? E que seria o palco da abertura da Copa do Mundo. Então, o valor tinha que ser um valor relativamente alto. Só que nós estamos falando de uma venda de name rights por 20 anos, né? Ou seja, falávamos em 20 milhões por ano, quer dizer, menos do que se paga por um patrocínio master de uma camisa. Tá? Hoje tem empresas que pagam 25, 30 milhões pelo patrocínio master. Quer dizer, se você faz um contrato de 20 anos de name rights, você estaria falando de 20 milhões por ano, tá? De pagamento para o name rights de uma Arena Corinthians. Então, era um valor, principalmente à época, nas condições que nós tínhamos, algo absolutamente viável. Nós, infelizmente, por várias razões, perdemos o timing daquele momento, que era algo muito mais fácil, um momento muito mais fácil para vender esse name rights. Pessoal, desculpa, tive problema técnico, mas voltei aí. Preciso agora cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo. Nobre conselheiro Leandro Cano, nosso amigo particular, integrante da Frente Liberdade Corintiana. O Eduardo Lopes está mandando um abraço para nós, uma saudação calorosa. O Pedro Henrique, o Rachid, boa noite, Rachid. O Alisson, conselheiro também da Frente Liberdade Corintiana, um excelente empresário, muito consciente das suas responsabilidades. Parabéns, Alisson, pela entrevista que você deu para o Flávio Prado, viu? Você faz um trabalho social incrível, parabéns. O Alexandre Neto, mencionando que o ideal será renegociar a dívida, o que acho que todos nós concordamos. O Leandro está perguntando aqui, Herói, existe algum inquérito policial em andamento apurando irregularidades na Arena Corinthians? Leandro, existe sim. Infelizmente, até fomos surpreendidos na reunião do Conselho Deliberativo. Eu inquiri o presidente André Santos e ele negou, falou que não senhor, não existe. Existe sim. A Frente Liberdade Corintiana, por seus integrantes, fez uma solicitação dirigida ao meretíssimo juiz da segunda vara criminal federal de São Paulo, encarregada da Lava Jato, no sentido de que as investigações desse caso fossem abertas ao público, na medida em que é de interesse de todo corintiano entender o que aconteceu. Obrigado pela pergunta, Leandro. E você foi um dos subscritores desse pedido. O Alisson está perguntando, a Arena não tem... Aliás, é uma afirmação, Alisson. A Arena não tem gestão. Se bem utilizada e gerida por gente honesta, é uma mina de dinheiro, sem sombra de dúvida. Daniela Neri, boa noite, querida Daniela. Tudo bem com você?
Você pode votar eventualmente, né, se você não for candidata, Daniela, vota na Liberdade Corintiana para conselho. Eu sei que você está apoiando o Augusto, que é um excelente candidato, um candidato da oposição, mas você pode ir com a gente na Liberdade Corintiana para o conselho, viu? O Alisson, alguém sabe falar quanto a Unidrumont está pagando para a Arena? Qual o tempo de contrato? Qual o valor? Teve concorrência? Eu não sei quanto está pagando, tá? Acredito que não teve concorrência e, assim, teve uma situação atípica que envolveu o presidente do Conselho Fiscal, que é o presidente dessa universidade, nosso amigo Osmar Basílio, né, em que ele, na qualidade de presidente do Conselho Fiscal, ele se afastou, tipo, na véspera do negócio, ou concomitantemente ao negócio, gerando uma situação que, se tivéssemos um departamento de compliance, certamente teria dificuldades, né, de ser aprovado. Mas, já que está feito, eu desejo tudo de bom, que a Drummond seja produtiva e que ajude o Corinthians a pagar a sua dívida. Vocês podem falar alguma coisa sobre isso, respondendo ao Alisson? Fala, eu pessoalmente não tenho, Oi? Não tenho os valores. Não. Eu pessoalmente não tenho os valores que a Unidrumont tá pagando para a utilização da Arena Corinthians, né? Você teve conhecimento dos valores? Não chegou ao nosso conhecimento, só chegou já a obra pronta. Já chegou no Conselho, ou as informações que chegaram, elas já foram, olha, o Unidrumont, inclusive, houve uma propaganda bem colocada do nosso diretor administrativo, dizendo, olha, assim, tal qual. Quer dizer, as coisas, elas são, obviamente, desenvolvidas dentro de um sistema que é o regime presidencialista, e a diretoria executiva pode e tem a competência necessária e suficiente para desenvolvê-la, e caiu exatamente dentro desse critério, ou seja, coube ao executivo, à diretoria executiva, a abertura dessa circunstância, favorecimento ou não, ou melhoria. Tanto é que o nosso querido Osmar Basílio acabou pedindo afastamento ou renunciando até ao cargo que ele exercia, ao mistério que ele desenvolvia lá no Conselho Fiscal, exatamente para se desincompatibilizar. Daí para frente, a gente só tem como desejar sucesso à Unidrumont e que realmente tenha esse sucesso e frutifique exatamente diante da sua atuação e aumente as receitas do nosso amado Corinthians. Para você, Thales, pergunta do Carlos Tadeu. O que explica um projeto sair de 330 milhões para um valor final de 1,8 bilhões? Na verdade, foi de 300 e poucos milhões para 900 e poucos milhões. E daí, depois, foi a questão de juros, a inadimplência, quer dizer, daí os juros altíssimos da época, de 900 para 1 e pouco, tá? Agora, de 300 para 900, o que explica justamente o modelo do estádio que nós queríamos. Quer dizer, a princípio era um modelo mais simples, um modelo de um estádio, digamos, mais acanhado, tá? E depois se repensou toda essa estrutura para que tivéssemos um estádio que atendesse efetivamente um sonho de Copa do Mundo e de abertura de Copa do Mundo. Tanto que para a construção desse estádio, não foi só o Corinthians que intermediou toda essa situação. Nós tivemos, à época, a Presidência da República, nós tivemos uma das construtoras, na época, a Odebrecht, envolvida em toda essa negociação, nós tivemos o governo do Estado, nós tivemos o governo municipal, né? Era o Kassab, se não me engano, prefeito à época de São Paulo, e depois o Haddad entrou, e o governador era o Geraldo Alckmin. Tanto que existe uma delação do Marcelo Odebrecht, uma parte da delação do Marcelo Odebrecht, em que ele conta como foi o jantar em que todas essas pessoas estavam reunidas na casa dele, né?
o representante da Presidência da República, um representante do BNDES, o governador Geraldo Alckmin, o prefeito Kassab, o Marcelo Debrecht, o André Sanches, o Rosenberg e o Ronaldo, onde foi desenhado toda a estrutura financeira para se viabilizar o projeto, né? Que era um projeto, volto a dizer, de 300 e poucos milhões e que depois passa para 800 e depois para 900 milhões. Mas houve efetivamente ali um descompasso e se imaginou o melhor dos cenários. E, infelizmente, o Corinthians, isso está inclusive no relatório, o Corinthians ele não teve o cuidado de se precaver contra situações adversas. Quer dizer, ele fechou um contrato pensando que tudo fosse dar certo, né? Enquanto as demais pessoas estiveram muito bem representadas e muito bem calçadas, né? E o Corinthians ficou um tanto quanto a descoberto nessa questão, ficou sendo a parte mais frágil, justamente porque é a parte que tem que pagar e não a parte que tem que receber. Perfeito. Mais uma pergunta do Leandro Cano. Considerando os valores dos demais estados privados na Copa, bem como o especulado para se levantar a Arena Galo, vocês acham que a Odebrecht superfaturou a Arena Corinthians? Olha, Leandro, eu não posso afirmar que houve superfaturamento. O que eu posso afirmar com todas as letras é que foi um mau negócio para o Corinthians. Foi um péssimo negócio. Isso eu posso afirmar. E digo mais, estaríamos muito melhor calçados caso tivéssemos optado por ficar com o Pacaembu. O Pacaembu foi recém-privatizado por cerca de 110 milhões, pasmem, internautas, nossos amigos e amigas que nos assistem. Tá? Esse valor ele corresponde a menos do que o Corinthians já pagou para o fundo sem fundo da Arena, né? Que gere toda a receita de bilheteria. Não temos receita de bilheteria, como talvez os senhores não saibam, mas é importante que se mencione, há mais de 5 anos sem receita, o Corinthians. Sem 1 centavo de receita. Tudo para o fundo sem fundo. Tá? Então, eu tenho certeza que os meus colegas vão dizer a mesma coisa, que ninguém pode afirmar que houve superfaturamento, né? Mas que o negócio foi muito mal engendrado, foi. Só mais um detalhe, isso é importante mencionar. Na oportunidade, quando, pelas mais diversas justificativas, optou-se por não ir adiante com o Pacaembu, mencionou-se que teria um problema com a Associação de Moradores, acho que os senhores se lembram disso, não é? E que lá, porventura, não haveriam eventos, ia ter problema para viabilizar eventos. Mas que eventos, meus carapálidas? Que eventos? Quantos eventos ocorreram na Arena Corinthians? Pelo próprio formato da arena, ela não é uma arena multifuncional, ela é uma arena destinada, monotematicamente falando, ao futebol. Nada contra. Entretanto, não se poderia utilizar esse argumento para ir contra, né, a proposta de aquisição do Pacaembu, porque hoje temos uma arena que é limitada às partidas futebolistas, mais uma vez, nada contra, mas temos que pagar a conta. Precisamos pagar a conta. Vocês querem falar alguma coisa sobre eventual superfaturamento? Eu gostaria de falar só, eu até mencionei logo no início, eu não sei se houve superfaturamento ou não, mas acredito que o Corinthians, como o órgão que vai pagar a obra, ele tem que verificar se tudo aquilo que ele está pagando efetivamente foi entregue e nos valores corretos. Se eu contrato uma obra, é óbvio que para que eu pague o valor combinado, eu vou verificar se efetivamente tudo que foi pactuado foi entregue dentro das especificações. Então, eu acho que o Corinthians, antes de efetuar o acordo, efetuar o pagamento, ele tem que efetivamente verificar se tudo aquilo que foi entregue corresponde àquilo que foi pactuado, se não está faltando nada, tá? E se não houve um superdimensionamento. Não estou afirmando que houve, né? Mas é preciso que se verifique isso, porque eu vou pagar aquilo que foi entregue, não aquilo que eventualmente a Odebrecht queira. Perfeito. Isso vai de encontro ao que o Gildo, nosso companheiro também de Liberdade Corintiana, está mencionando. Grande Gildo, conselheiro.
ele menciona, primeiro devemos saber o valor real da Arena através de uma auditoria séria e, posteriormente, renegociar. É isso aí, Gildô. O Alisson está mencionando aqui, o empresariado só voltará a investir no Corinthians quando recuperarmos credibilidade. Com esta gestão não haverá investimento. Alisson, é compliance. Uma ideia que primeiro foi defendida pela extinta inteligência corintiana, nos idos de 2015, né? Uma época até anterior ao fim do Japão, e que hoje é apregoada por todos os candidatos. Que bom! Tomara que saia do discurso e se torne uma prática. Que bom, né? Que bom seria. Vamos adiante. O Ricardo está perguntando, a Arena não está finalizada, correto? O que está faltando? Áreas de risco das obras inacabadas? Você pode responder isso aí, Thales? Você que faz parte da comissão? Que parte de risco, não. Seriam... Eu não me lembro agora especificamente quais as partes. Isso está tudo no relatório, Okay. Muito bem especificado, feito pela auditoria, tá? Inclusive mencionando valores, especificações técnicas, mas tudo aquilo de segurança foi efetivamente entregue, aquilo que apresentou problema foi efetivamente corrigido. Em termos de segurança, a Arena Corinthians ela está 100%. O próprio Ministério Público fez algumas verificações, porque teve uma época de muita chuva, em que teve ali o solapamento de uma parte do terreno, acho que é esse o termo, né? E aí a própria imprensa noticiou que haveria um problema estrutural na Arena. Foram feitas algumas avaliações, o próprio Ministério Público esteve presente fazendo essas fiscalizações e foi constatado a absoluta segurança da Arena Corinthians. Então, obras de segurança em absoluto, está tudo dentro da normalidade. Eram obras de funcionalidade mesmo, que deixaram de ser realizadas. Por exemplo, essa que está sendo feita agora, que acredito até que já deva ter terminado, que era uma escada, um acesso da Radial Leste direto para o setor norte, para que o torcedor que viesse a pé do metrô Itaquera, Corinthians Itaquera, ou da estação de trem, não passasse em frente ao estacionamento E1, E2 e E3, para que ele pudesse subir antes de passar por esse estacionamento. Essa, por exemplo, era uma das obras que faltava e que agora o próprio Corinthians acabou executando. Então, obras de segurança, não. Todas elas foram executadas a contento. Muito bem, Marcos. Marcelo Milano pergunta, corremos risco, Tony, essa é para você, corremos risco do clube perder a Arena ou vocês não acreditam nisso? Em caso da próxima gestão encontrar irregularidades em relação aos estados, os responsáveis podem responder criminalmente, Tony? O risco, existe um risco, mas ele é perfeitamente sanável. Por quê? Porque, como o Thales e você estava mencionando, esse tipo de obra reflete exatamente uma das antigas, que continua sendo uma discussão de uma dívida que a própria construtora tem para com o clube. Então, veja bem, o Corinthians, que é vítima, que é credor, ele pode, sim, efetivar, se for do interesse, acredito que é nosso, mas até agora não houve uma disposição da gestão em desenvolver essa moção, de cobrar a construtora, de pleitear ainda, vamos tentar pleitear no caso específico, uma recomposição de valores, e se a Arena é pagável, obviamente o risco seria se não efetuar o pagamento. O equacionamento da dívida é a questão fundamental, inclusive buscando o ressarcimento pelas obras que não foram feitas ou não foram realizadas pela própria construtora. Ou seja, se nós temos uma dívida, há pelo menos um certo valor que pode ser abatida dessa dívida. Logo, a gente tem condições de continuar com a Arena, pagar essa Arena, equacionando a metodologia aplicável a esse tipo de moção.
eu acho que não tem muita saída, a não ser exatamente o equacionamento desse pagamento. Muito bem. O Leandro está perguntando, se a gente não pagar, se nós não pagarmos a dívida, vamos correr o risco de perder o Parque São Jorge? Pode falar um pouquinho sobre isso, se você achar conveniente, Thales? O que você pode me dizer sobre o risco de perder o Parque São Jorge? Não vamos perder o Parque São Jorge e vamos pagar a Arena. Nós temos que confiar nisso. E aquilo que eu falei, quer dizer, a Arena ela tem tudo para ser um espaço que dê ao Corinthians um lucro muito grande, que se pague e ainda vá auxiliar efetivamente na construção de um grande time de futebol, quer dizer, melhor ainda do que nós temos, tá? Não acredito que nós vamos perder Parque São Jorge ou perder a própria Arena. Sim, quer dizer, pelo que a gente tem conhecimento, e tudo aquilo que já foi falado, quer dizer, existem algumas garantias que foram dadas para o pagamento da Arena, tá? E dentro dessas garantias teria uma matrícula do Parque São Jorge, tá? Mas com certeza isto não vai chegar a esse ponto, quer dizer, o Corinthians vai pagar, e acredito que a gente vai conseguir, num futuro muito próximo, redimensionar toda essa questão da Arena, essa reengenharia da Arena, vamos conseguir implementar uma nova visão, uma visão profissional no trato da Arena, e vamos tirar a Arena, que hoje, muitas vezes, dá prejuízo no mês a mês, tá? E vamos alavancar essa Arena e fazer com que ela, volto a dizer, ela dê efetivamente lucro para a nação corintiana. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, vou chegar pertinho aqui para dizer, ó, ninguém está nos assistindo, tá? Agora é só nós três aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém mais está nos assistindo. Eu assisti uma entrevista do André Luiz. O André Luiz, o diretor nosso do Corinthians aí, ele falou o seguinte, mas, cara, quem que vai querer Arena? A Arena é do Corinthians, aqui é Corinthians, entendeu? O discurso dele era esse. E ele tem uma certa razão. Como aqui é Corinthians, e o Corinthians é muito grande, cara. O Corinthians é muito grande. Quase tudo se permite e se tolera. Mas o gestor não pode ter essa visão. Você sabe por quê? Você que está nos assistindo, tem que entender por que o gestor não pode pensar dessa forma. Aqui é Corinthians, eu posso tudo. Porque isso afasta investidor. O investidor não vai nessa de que aqui é Corinthians. Ele quer um departamento de compliance, ele quer as contas em dia. Ele não quer ver o nome do Corinthians todos os dias nas páginas de escândalo. Vocês se recordam quando a taça foi pendurada, a taça do Mundial? Vocês se lembram desse episódio? Eu me lembro bem. Eu me lembro bem que eu recebi inúmeras gozações e piadinhas dos meus amigos rivais. Tá? Não é legal isso aí. Não levaram embora a taça, mas o fato é que ficou a mácula, ficou aquele ranço de nós sermos devedores. É muito maior do que isso que a gente está falando agora. E a gente está falando para milhões de pessoas. É óbvio que a nossa live não vai atingir milhões de pessoas, mas vai ficar registrado, eternizado isso. Então, a nossa proposta da Liberdade Corintiana é revolucionar esse sistema. Nós não queremos mais esse modelo que age literalmente à margem da legislação, não leva em consideração a consequência do descumprimento das próprias obrigações. É isso que nós não queremos. Nós queremos que aquilo que foi combinado seja cumprido. Se tem que pagar, paga, como o Thales bem falou, mas paga o valor certo. Não vai pagar mais porque A delatou B, porque houve o valor do... Não, vamos pagar o valor correto da Arena. O Corinthians tem que deixar de ser vítima de todas essas circunstâncias e passar a se preocupar apenas com as 4 linhas. Isso, no futebol. O Corinthians tem que ser grande na natação, o Corinthians tem que ser grande no taekwondo,
nosso amigo Charles tem um filho que é campeão, e muito nos orgulha, né? O Corinthians tem que ser grande na categoria de base, que o doutor Antônio Craveiro já dirigiu, né? A gente tem que sair das páginas de escândalo, né, dos conselheiros que levam o nosso nome para o mau lado. E a outra coisa importante também que vocês estão nos assistindo, a culpa não é da imprensa. Quando as coisas saem ruins para fora, não é a culpa do mensageiro. A culpa é da notícia, é quem ensejou a notícia. O melhor dos mundos é não ter notícia ruim. É lógico que eu não vivo em Nárnia. A gente vive na vida real e sempre tem notícias boas e notícias ruins. Entretanto, meus amigos, as notícias ruins têm, numa certa balança, pesado muito mais do que as boas notícias. Então, diante desse cenário, vamos para a próxima pergunta. Ricardo, qual foi a pergunta que você fez aqui? Eduardo Lopes. Vocês acham que o governo Bolsonaro pode dificultar qualquer negociação? Deixa eu falar uma coisinha, a gente nem sabe se o governo Bolsonaro vai subsistir mais muito tempo. Mas eu sei que ele tem uma visão bastante antagônica em relação ao Odebrecht, né? Era muito mais até antagônica, porque tinha no seu ministério o Sérgio Moro, que foi uma nêmesis, né? Foi um verdadeiro um contraponto a tudo aquilo que havia acontecendo de errado no Brasil, né? Então, a minha opinião pessoal, o governo Bolsonaro não vai subsistir mais muito tempo. Então, a pergunta certa é: vocês acham que o governo federal poderá dificultar qualquer negociação? Não, ainda mais depois de um cenário pós-apocalíptico, né, que é o da pandemia, vão facilitar as negociações. Isso é muito bom, por um lado, inequivocamente, mas ninguém vai colocar embaixo do tapete, viu, meus amigos? A crise que a gente vive, ela é anterior à pandemia. Não tem isso aí também, não. Tá? É muito fácil agora, se praticou maus atos de gestão, querer se valer do casaco da pandemia para dizer que não tem responsabilidade nenhuma. Não, vai ter uma renegociação muito boa, vai ter. Eu tenho convicção nisso. Porque o mundo está exigindo isso e o dinheiro sai de circulação. Então, te respondendo, minha opinião, o governo federal não vai dificultar qualquer negociação, Eduardo. Qual é a tua opinião, Craveiro? Bem rapidinho, tem muita coisa para falar. Concordo plenamente. Exatamente pela situação, pelas circunstâncias deste momento de pandemia, já é um fator altamente relevante, e é uma redundância isso, para que seja aberta uma nova trilha para que a gente possa chegar a esse objetivo sério de pagamento total da nossa arena. Quer acrescentar alguma coisa, Thales? O interesse da Caixa, como qualquer instituição financeira, é receber, né? E o Corinthians está pagando. O máximo que pode acontecer é ter uma renegociação em termos de valores, ou estender ou diminuir um pouco o prazo. Vamos sentar, vamos renegociar, mas estamos pagando e vamos continuar pagando, então eu duvido que haja qualquer tipo de dificuldade, muito pelo contrário, como você mesmo colocou, Herói. Eu acho que agora é o momento propício para sentarmos e conversarmos. O Alisson está fazendo uma pergunta muito importante, e essa é técnica, hein? Mas só que eu vou pedir para vocês facilitarem a comunicação que nos assiste, explicando de uma terminologia minimamente jurídica. Pergunta do Alisson: como o pedido de recuperação judicial do Odebrecht pode atrapalhar as negociações? Quem pode responder? Essa eu acho que você, Herói, é a pessoa mais indicada para responder, que estava acompanhando mais de perto essa situação. Bom, concordo. O que é um pedido de recuperação judicial? É uma circunstância em que uma empresa, tendo uma dívida muito grande para vários credores, ela pede a intervenção do Poder Judiciário para que se crie planos de pagamento para os seus credores, evitando a quebra, que seria a falência dessa empresa, ok? Essa é a recuperação judicial. A recuperação judicial depende do plano que é aprovado pelos credores. A informação que eu tenho é que esse plano foi aprovado, meus amigos, foi aprovado. Eu até pedi para conselheiros da nossa frente que fizessem um levantamento. Eu não tive a oportunidade de ver,
E seguramente a nossa dívida está elencada como crédito da UPI. Tá? Se o valor da dívida para nós é 1 bilhão e 100, e do crédito para eles, que eles estão do outro lado, é 1 bilhão e 100, eu não sei como esse montante de dinheiro entrou no processo judicial, tá? Para a quitação das obrigações da companhia devedora, no caso a OPI, perante seus credores. Tá? Então, para responder de forma muito objetiva, impacta sim, a recuperação judicial impacta diretamente a negociação da dívida com a OPI. E se ela já foi aprovada, o plano de recuperação, está descrito, não vai ter como mexer. Isso é o mais importante de tudo. Chega de papinho furado, de conversa para boi dormir. Tá ok? Se o plano de recuperação foi aceito pelos credores, vocês me corrijam, meus amigos, se vocês estiverem discordando de mim. Está amarrado, está atrelado, engessado, não dá para sair disso. Correto, meus amigos? Perfeito. Certo, Thales? Concordo plenamente. Então, vamos lá. Vamos a outra pergunta aqui. Pedro Henrique, vocês acham que com gramado sintético e com uma contratação de empresa especializada seria possível levar shows internacionais para a Arena? Eu acho plenamente plausível a realização de shows, mesmo porque o estádio, antes dessa adaptação, o estádio Pacaembu, todos os estádios de São Paulo, do Brasil, sempre foi possível a realização de shows esporádicos. Não é apropriado, ele não tem uma estrutura definida ou adaptável especificamente para shows. Tem que ser programado, mas, na pior das hipóteses, para oferir receita, eu realizaria um show. Você quer, Ricardo, que nos assiste e controla os bastidores, formular as perguntas aí? Aí eu vou seguir, fica mais fácil. Eu deixo de ler aqui do lado, tem muita pergunta repetida, entendeu? Então, eu tenho que fazer uma seleção, vou deixar a teu critério, viu, Ricardo? Você pode perguntar o que você achar melhor para nós aí. Enquanto ele... Com relação, só com relação ao show, só me falar uma coisinha rápida. Com relação ao show, não só show de cantores, bandas, mas eventos vários que podem ser realizados na arena, seja no gramado, seja nos estacionamentos, seja em alguns outros ambientes da Arena Corinthians. Para isso que existem empresas especializadas para fazer levantamento de mercado, verificar a viabilidade comercial de um determinado evento. Né? Isso que é uma gestão profissional. Eles não vão fazer no escuro, vão contratar uma empresa que vai verificar a viabilidade econômica financeira de uma determinada atividade antes de fazermos a atividade. Corinthians não tem espaço para amadorismo, para arriscarmos. Quer dizer, temos que dar um tiro certeiro, efetivamente. Você me desculpa, Thales, você levantou a bola, eu vou cortar, viu? Esse negócio de gestão profissionalizada, eu tenho escutado muitos candidatos falando, viu? É muito importante isso aí. Só que tem que ter uma coerência entre o discurso e a prática. Tem candidato vendendo a ideia de que a gestão profissional vai ser aplicada se ele ganhar. No entanto, é o candidato que optou por contratar o filho do Lula, depois foi lá o vice-presidente dizer que não sabia o que ele estava fazendo lá, o filho do Lula. Tem 3 filhas do Zé Dirceu trabalhando na Arena, né? Também não sei exatamente o que elas fazem, devem realizar um bom trabalho, porque já estão muitos anos lá. Né? Mas aí a gestão profissionalizada ou é gestão politizada? Eu não sei, fica a pergunta para vocês que estão nos assistindo, tá? O Paulo está perguntando, Paulo Carreira, o estádio foi um bom negócio? Haja visto que perdemos por 6 anos 30 milhões por mês. Podem responder, fiquem à vontade. Pode se tornar um bom negócio a um longo prazo, né? Quer dizer, se fechássemos hoje o mercado, eu diria que não foi um bom negócio financeiramente.
tá? Mas aí a gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que pensar não só no hoje, né? É mais ou menos como aquilo que os economistas falam, pensamento de bolsa de valores, né? Eu também não posso realizar a operação no momento em que as ações estão lá embaixo, porque daí eu vou realizar prejuízo, tá? Então, hoje, se eu realizasse a Arena, eu realizaria prejuízo. Temos que ser otimistas e, como eu disse, numa gestão profissional, vamos fazer com que hoje temos prejuízo, mas que amanhã possamos ter um lucro considerável com todo esse nosso sonho que é a Arena Corinthians. Que é um estádio fantástico, diga-se de passagem. Igor tá um estádio maravilhoso. O Igor está perguntando para nós, antes quero mandar um abraço para Augusto Melo, que está nos assistindo. Um abraço, meu querido candidato da oposição, Augusto Melo. O Augusto, de fato, é um candidato de oposição. O Igor está perguntando, será que se a próxima gestão fizer uso de todos os espaços disponíveis da Arena, seria possível quitar as dívidas nos próximos 10 anos? Depende aí vai depender mesmo. Infelizmente, a resposta ela é reticente, porque os espaços disponíveis não são ainda, pelo menos, utilizáveis. Eu não sei. Eu conheço a Arena, só a história relacionada, ou pelo menos o campo, e pelo que eu sei, nenhum outro espaço tem uma disponibilização imediata ou mesmo imediata para ser aplicada diretamente como fonte de receita. A fonte de receita realmente é só a bilheteria. E a bilheteria destinada a um fim específico, que é esse modelo que teria que ser revisto, obviamente não causa lucro, não. Precisaria realmente rever. Talvez a história, como o Herói sempre fala, o nosso grupo sempre fala, do compliance seja uma saída para a gente encontrar uma melhoria na aferição das nossas receitas. Pergunta do Pedro Henrique. Existe uma regulamentação das apostas hoje tramitando no Congresso que pode legalizar os cassinos apenas para praças desportivas e arenas. Nos Estados Unidos é comum as arenas terem essa fonte de receita. Vocês acham que poderíamos nos beneficiar? Primeiro, Thales, pode responder, por favor. Eu acho que tudo pode ser, como eu disse, feito um estudo de viabilidade. Não há espaços para achismos, tá? Eu não vou responder com base no achismo. Eu precisaria, diante dessa informação, quer dizer, ter uma empresa que fosse contratada assim, olha, se instalarmos determinado nicho comercial dentro da Arena, teremos possibilidade de retorno ou não? Por exemplo, eu fui visitar, num dos campeonatos de taekwondo do meu filho, em Natal. Eu fui visitar a Arena de Natal, tá? E lá eles têm uma solução que para eles foi interessante. Eles locaram os camarotes para empresas. Então, tem empresas, pessoas jurídicas, que no horário comercial, digamos, vai das 8 horas às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, exercem as suas atividades ali, dentro do camarote que virou uma sala comercial de uma determinada empresa. Quer dizer, para eles, a Arena de Natal foi uma solução viável, que deu lucro para aquela empresa. Então, para a Arena Corinthians, nós temos algumas ideias, nós temos alguns projetos, nós temos algumas questões que já estão sendo estudadas, mas que deverão ser objeto de estudos técnicos para se verificar a viabilidade disso sem o achismo. Muito bem, muito bem. E aí entra mais uma vez a figura do diretor de marketing, né? Seria, no caso, o responsável por alavancar esses recursos e viabilizá-los, né? Mais uma vez, friso, não temos, infelizmente, no Corinthians. Estamos já com 1h05 de live. Acho que abordamos os principais assuntos relacionados à Arena. Peço desculpa se, eventualmente, alguma coisa passou sem que fosse respondido, não é esse nosso objetivo, mas como isso vai ficar na nossa rede social, por favor, fiquem à vontade para formular as perguntas, as observações, críticas, elogios, sugestões, o que vocês acharem conveniente,
para que, dessa forma, possamos construir um Corinthians muito mais efetivo, um Corinthians livre das amarras que hoje o prendem e que impedem o seu desenvolvimento pleno. Por isso, o nosso nome, Liberdade Corintiana. Ô, Herói, o Leandro está fazendo uma última pergunta aí de quanto tempo faz que não se paga a prestação. Rapidinho, você sabe? Não faço ideia. Eu acho que foi em maio do ano passado, né? Até porque agora está sob júdice, né, a questão, né? Então é difícil. Agora, só aproveitando, mandar também um abraço para o Augusto Melo. Eu não estou acompanhando quem está nos acompanhando, então desculpa, por isso que eu não estou fazendo menção específica às pessoas, mas pelo que o Herói mencionou, o Augusto Melo está nos acompanhando. Queria mandar também um abraço para o Augusto, que é um querido amigo nosso. Perfeito. Daniel Peixoto também, nosso grande amigo e apoiador, uma pessoa importante, está nos assistindo. Um abraço, Daniel. Seguimos juntos com o nosso propósito. Quer fazer suas considerações finais? Primeiro o Tony, depois o Thales. Não, eu agradeço aí exatamente, pelo menos, né, o prestígio que os nossos amigos estão nos otorgando, e realmente deixar um abraço para todos e dizer que a Frente Liberdade Corintiana estará sempre com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, buscando a grandeza cada vez mais, é uma redundância do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, principalmente afastando coisas que são desabonadoras. Esse é o nosso tino, o nosso objetivo e a nossa luta. E com todos iremos conseguir. Um abraço a todos. Thales, suas considerações. Da minha parte, queria agradecer o convite, dizer que para mim foi uma honra muito grande participar dessa live com queridos amigos que conheço já como eu brinco, desde a gestação passada, né? Então é um prazer enorme não só estar com amigos, mas um prazer ainda maior por poder discutir Corinthians, falar Corinthians, pensar Corinthians, até porque nós somos um grupo que vive para o Corinthians e não do Corinthians. Isso é uma coisa que nos caracteriza e que nós sempre buscamos, viver para o Corinthians, pensando sempre naquilo que é melhor para a grandeza do nosso time, da nossa agremiação, do nosso clube, do nosso Corinthians. É isso. Obrigado, Herói. Obrigado, Tony. E obrigado a todos os colegas que estiveram paciência de nos ver e ouvir. Obrigado. Muito bom. Eu só quero finalizar minha mensagem respondendo ao Paulo Carreira, que me pergunta se eu sair do candidato para presidente, qual seria meu plano para a Arena. É muito claro, tá? Eu acho que tem uma área de hospitality na Arena Corinthians que é muito maior do que o comum. Para quem não conhece esse jargão, hospitality é uma área que não necessariamente é para as pessoas tentarem assistir a partida de futebol. É a área de hospitalidade. Deveriam ser oferecidos serviços e alternativas. Por exemplo, restaurante. Quando eu vi a primeira vez o projeto da Arena Corinthians, eu confesso que eu pensei que ia ser uma coisa totalmente diferente. Que ia ser um programa de dia inteiro para a família. A pessoa chegaria cedo, ficaria lá no cinema dentro da Arena, depois iria para o restaurante dentro da Arena, depois iria para o barzinho dentro da Arena e depois iria assistir o jogo de futebol. Na verdade, não é isso que aconteceu. A nossa área de hospitality, ela é absolutamente ociosa. Então, como resolver isso e gerar recursos ao mesmo tempo? Por exemplo, shows. Já que não temos uma área de gramado apropriada para shows, deveríamos fazer shows com um potencial de arrecadar menor, porém mais per capita. Deixa eu ser um pouco mais minucioso, mais esclarecedor na minha sugestão. Existem bandas de rock, por exemplo, que o público não é muito grande, mas, no entanto, é um público pagante caro. Tá? Eu não vou citar nomes para não cometer injustiça, mas se eu poderia fazer um show da velha guarda para o Billy Idol, por exemplo, para 3 mil pessoas, você nunca ia colocar 40 mil pessoas para o Billy Idol, mas você colocaria 3 mil pessoas que, ao invés de pagar R$100 cada um para entrar numa média de show barato para assistir no gramado, pagaria R$500 cada uma, R$600.
Isso tudo tem que ser pensado. Outra proposta que nós, da Liberdade Corintiana sempre defendemos é a realização de shows, de jogos de espetáculo, tá? Com figuras reconhecidas do desporto. Então, traz o Maradona para jogar, o Maradona que vem com qualquer valor, ele vem para fazer evento. Faz lá, ele te dá o chute inicial da bola. O Neto, mesmo no programa dele, sugeriu, achei sensacional isso. Deveria pegar esses ídolos que tinham grande capacidade na bola parada, Marcelinho Carioca, o Neto, tanta gente boa que passou no Corinthians, o Ribelino, por que não o Ribelino? E fazer torneios específicos de cobrança de falta, sempre pagando, óbvio, cobrando, né? Outra fonte de receita que tem que ser estudada também. Isso aí vai ter muita gente que não vai gostar, mas, enfim, a gente tem que pensar na instituição, não tem que pensar nos outros, tem que pensar na instituição. Aliás, um dos motivos que o Corinthians está em dificuldades hoje é porque se pensa menos na instituição e pensa mais nos interesses dos outros, né? É o tal do conflito de interesses. A rádio vai ter que pagar. Hoje a rádio não paga nada, ela faz a transmissão de jogo e não paga nada. Eu acho que está errado isso aí. Ela não está oferindo receita com publicidade, por que não vai pagar? Se vai ter lá o seu espaço e tudo mais. Não vou querer revolucionar isso também, eu sei que muita gente vai ficar brava comigo. Mas a gente tem que pensar de uma forma que seja equânime entre o valor que você propicia para os outros e aquilo que tem que ser devido ao clube. Não pode ser uma via de uma mão só. Eu acho também que uma fonte de receita super importante, o próprio Parque São Jorge. Eu tenho falado incessantemente. Nós teremos que tornar, sim, uma arena multifuncional, um parque, uma fazendinha. Né? O estádio é o estádio da fazendinha, tinha que ter um local para a realização de jogos do Master, por exemplo. Eu não me lembro de ter visto um jogo do Master lá. O Master do Corinthians é uma peça importante, muito mal utilizada. Tem que ser feito um trabalho coordenado, permitindo, inclusive, propaganda que o Master use o símbolo do Corinthians com patrocinadores que, evidentemente, não iam pagar o mesmo valor que é pago para o time profissional, mas que gostariam de ter seu nome ao lado dos velhos ídolos. Certo, Thales? Isso foi uma coisa que nunca foi feita. Até agora ninguém fez isso no Corinthians. Então fica aí mais uma proposta. Lembrando que só serei candidato se as contas forem aprovadas. Se as contas forem aprovadas, provavelmente serei candidato. Se elas forem rejeitadas, eu não vejo motivo para ser candidato a presidente. Eu posso perfeitamente participar de uma gestão decente como um companheiro de luta, como sempre tentamos fazer, inclusive com essa gestão, né? Nossas ideias, infelizmente, sempre caindo no vazio mesmo, não sendo ouvidas por uma infinidade de motivos, que agora a gente não vai detalhar, mas que basicamente resumem aos interesses de fazer o melhor para a instituição. Então, a Liberdade Corintiana, eu quero saudar, para terminar, a todos que nos assistem, dizendo que somos diferentes dos demais. Queremos, sim, fazer o bem para a instituição, sem conflito de interesse. Um abraço a todos, uma excelente noite e que Deus nos proteja hoje e sempre. Ok, um abraço, tá, Luta? Um abraço, boa noite.